Boa noite, rapazes e raposas, sejam muito bem-vindos a esse episódio do Sete Dons. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial que vai falar para a gente um pouco sobre a fé nas universidades, o Ministério Universidades Renovadas. Essa aqui é a Manu, ela é a coordenadora estadual do estado do Paraná desse movimento e vai falar um pouco mais para a gente sobre isso. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença e quem é a Manu? Da onde você veio? Como surgiu esse propósito de estar no Ministério das Universidades Renovadas? Fale um pouco sobre você. Boa noite, então, muito obrigada pelo convite, primeiramente. Eu me chamo Emanuele, tenho 24 anos e eu conheci o Ministério das Universidades Renovadas por meio das universidades, é claro, né? Então, eu comecei a participar da renovação carismática. É importante ressaltar que o Ministério das Universidades Renovadas, ele é um ministério da renovação carismática, que é um movimento eclesial que tende a levar a experiência de Pentecostes para o mundo, né? Não só para o Brasil, mas também para o mundo. E desde pequena eu participava do grupo de oração que acontecia na capela, e quando eu me mudei para Cascavel para estudar, eu sentia muita falta de participar de um grupo de oração. E foi aí que eu fui convidada para participar do grupo de oração da faculdade, que é então os grupos de orações universitários que fazem parte então do ministério. Interessante. Então você já vinha de uma realidade de um grupo de oração e daí na faculdade você sentiu esse baque, essa diferença. Inclusive isso é uma coisa que acontece com muitas pessoas, de ter esse baque, de sair principalmente ali do ensino médio e acaba ficando um pouco desamparado. É uma realidade muito comum. Mas interessante que você buscou esse movimento. E como que você ficou sabendo do grupo de oração dentro da faculdade? Você foi atrás? Você viu alguma arte no Instagram? Como que foi? O Espírito Santo me convidou. Então, geralmente, até a divulgação desses grupos de orações acontecem, né, por meio do Instagram, das redes sociais, mas realmente eu fui convidada. Então, eu não cheguei a ir atrás de um grupo de oração, mas no meu coração tinha um desejo de saudade, porque eu tinha saudade de viver aquela experiência que eu vivia dentro do grupo de oração, né? E também da vida em comunidade que a gente tem com os nossos irmãos da renovação, né? E aí eu fui convidada, realmente, né? Passaram lá na sala e avisaram que ia ter o grupo de oração. E aí eu fui nesse grupo de oração. Mas a coordenadora ela era muito insistente, então ela sempre refazia o convite para aqueles que participavam. E aí eu fui uma vez, fui duas, perseverei e passei então toda a minha faculdade no grupo de oração universitário. Caramba, olha só. Para você que está no grupo de oração, às vezes participando de um gol, acaba que a gente acha que, nossa, o que eu vou fazer, a pessoa que eu vou chamar não vai ter um impacto, né? Mas aí a gente vê os frutos acontecendo, né? Que loucura pensar que foi assim uma coisa tão espontânea de certa maneira, né? E Exatamente. E tem frutos, e tem muitos frutos. A gente sempre conversa e gosta de relembrar para o pessoal que serve dentro do MUR e serve nos gols, enfim, que quando a gente chegar no céu, a gente vai encontrar muitas almas que foram resgatadas nas universidades por meio do grupo de oração universitário. E foi o que aconteceu comigo, porque o grupo de oração universitário, ele dura de 10 a 15 minutos, é pouco tempo. mas é muito pouco tempo. Só que o Espírito Santo, ele não é quantitativo, ele nunca foi sobre tempo, mas é sobre abertura de coração. E quando nós temos um coração aberto para receber o amor de Deus, ele vem e ele faz novas todas as coisas. Então a minha conversão, ela se dá a partir de 10 a 15 minutos de oração, para ver como a experiência de Pentecostes ela é viva, ela acontece, ela é atual e ela acontece dentro do ambiente acadêmico. Acontece na paróquia, acontece no trabalho, nas escolas, nos cursinhos, enfim. A experiência de Pentecostes ela acontece em todo lugar, desde que o nosso coração esteja aberto para receber o nosso Senhor, que age, né, por meio do Espírito Santo. Sábias palavras eu diria. E em relação a essa experiência de Pentecostes, você que já está na renovação há mais de um tempo, assim, para aquela pessoa que nunca teve uma experiência de viver num grupo de oração, que nunca participou, talvez está um pouco confusa, como que funciona esse grupo de oração universitário? Muito bem. Então é importante a gente relembrar, na verdade, o que é renovação, né? Então, a renovação carismática, ela é esse movimento que propaga a experiência do batismo de Pentecostes e, inclusive, ela inicia na universidade. Então, um grupo de jovens, adultos, né, estavam reunidos, eles se colocam em oração e eles são, então, batizados no Espírito Santo. Então, a renovação, ela inicia em Duquesne e ela inicia dentro de uma universidade.
Depois vai se propagando, então, essa experiência do batismo do Espírito Santo, vai começando e inicia-se, né, os grupos de orações, que se inicia em paróquia e aí então vai se estendendo. Mas é importante a gente ressaltar, Gabriel, que antigamente a articulação não era como é hoje em dia, né, de conversas, enfim, acontecia por meio de cartas, a comunicação entre os grupos de oração. E aí, agora eu até esqueci a pergunta que eu estava respondendo, mas os grupos de oração universitários, então, eles surgem realmente de um desejo. Então, um estudante, ele estava meditando um quadro, que era da Jerusalém Celeste, e o Senhor, ele levanta um sonho no coração desse estudante de renovar as universidades por meio do Espírito Santo, de renovar a Jerusalém Celeste e as nossas universidades. E a partir daquele sonho no coração dele se inicia a evangelização nas universidades e se estende a todo o Brasil. E aí a gente volta naquela frase que você comentou. Às vezes a gente pensa que a gente está fazendo é pouco, ou cadê os frutos? E a gente vê os frutos do sonho do Mococa, né? Que é o MUR, é essa evangelização que acontece não só no Brasil, mas também em outros países do mundo. Então, ela se inicia, as universidades, o Ministério das Universidades Renovadas, ele se inicia a partir de um sonho de um estudante, e aí as coisas foram começando a se articular. Depois de passar pela nacional, a renovação ela entende a importância da evangelização nas universidades, começa a se organizar um projeto Universidades Renovadas. Esse projeto, inicialmente, ele até era com o Ministério Jovem. Mas depois a renovação entende que evangelizar nas universidades vai além de evangelizar os jovens. É também evangelizar os profissionais que trabalham lá dentro. Sim. E aí, a partir disso, surge as Universidades Renovadas, né? O PUR, que aí era o Projeto Universidades Renovadas na Secretaria São Lucas, e então ele vira MUR. E a partir daí que surgem os grupos de oração, né? Nossa. E isso demora alguns anos, né? Porque é diferente de hoje em dia, que a gente articula de maneira muito tranquila, né? Liga para o coordenador, faz uma ligação. Tudo isso era por cartas. Então, todo esse processo, ele leva alguns anos. E o MUR mesmo, o Ministério, surge só em 2004, com esse nome. Ele já é atuante desde a década de 80. E a partir daí, então, a gente tem o nome GOL, né? Que é o Grupo de Oração Universitário. Que é um grupo que acontece, que dura mais ou menos de 10 a 15 minutos. E isso vai variar de acordo com o intervalo de cada universidade. Exatamente. É importante ressaltar Às vezes isso, né? demora 30 minutos, né? É, Às vezes a gente se empolga um pouco, mas geralmente no horário do intervalo, né? Na grande maioria das faculdades é no horário do intervalo, do é lanche. no horário de intervalo, isso. E aí depende da faculdade, né? 10, 15 minutos, geralmente, né? Dura esse tempo aí. E durante, né, esse grupo de oração, a gente vivencia o ciclo carismático, que é aquele diálogo e escuta, aonde a gente reza, a gente louva, mas, sobretudo, a gente escuta o que o Senhor quer falar para nós. Depois que a gente escuta, a gente louva. Então, o grupo de oração, ele se resume basicamente nisso, em ouvir a palavra do Senhor, mas, sobretudo, louvá-lo pelas suas maravilhas. Interessante. Ou seja, para quem às vezes pensa assim, nosso grupo de oração, vamos ficar rezando as mil Marias, ou vai ser um negócio meio tediante. Não que não seja importante, com certeza, né? Eu recomendo a todos a oração do Santo Terço, né? Principalmente participação na Santa Missa. Mas o grupo de oração, ele tem um carisma mais espontâneo, um carisma mais solto, vamos assim se dizer, de louvar a Deus, que nem você comentou, escutar a Deus de uma maneira um pouco mais ativa e não tão passiva. Isso é uma coisa que eu acho que pega muito jovem, esse lance de deixar de ser apenas parte como leigo, né? Apenas ouvinte, mas uma conversa mesmo ativa com Deus. Falando, abrindo o coração, abrindo, né, esse agir do Espírito Santo e deixando-se preencher. Então, o gol, de certa maneira, surgiu de um sonho que nem você comentou, ele surgiu de uma maneira muito natural, desse desejo, desse ardor. Movido pelo Espírito Santo. Exatamente. E ele começou a se estruturar, que nem você comentou, até surgir de fato ali em 2004, né? 20 anos já, olha só. Então, É um tempo. É tempo, exatamente. Nessa época aí, eu tinha acabado de nascer. Já é um tempinho. Então, assim, começou a se estruturar. E você, Manu, como coordenador estadual, como que funciona toda essa estrutura? Como que você faz para gerir um estado inteiro? Como que funciona?
Muito interessante a tua pergunta, porque essa é uma pergunta de muitas pessoas. Como que funciona a estrutura, né? Afinal, se a gente é um movimento, nós trabalhamos em unidade, né? Então, o MUR não trabalha aqui e o Ministério Jovem aqui, nós trabalhamos sempre em união. Então, a nossa estrutura ela não se inicia a nível de estado, ela se inicia a um nível nacional. Então, primeiramente, nós temos um coordenador da renovação carismática nacional. Esse coordenador, ele também tem ministeriados, então tem um coordenador nacional para cada ministério, né? Nossa. Temos então primeiro Vinícius, o nosso coordenador, e depois temos os coordenadores de ministérios. Então a Ana, que é a nossa coordenadora nacional do Ministério das Universidades Renovadas. Depois, nós temos um coordenador para cada estado. E aí, por exemplo, a nossa coordenadora estadual, a nossa presidente, é a Nilza. E também temos em cada estado um coordenador de ministério. Quando chegamos nas cidades, cada cidade, ou melhor, diocese, né? Digo cidade de uma maneira mais fácil. Essa diocese também tem um presidente de conselho. E dentro dessa diocese também tem um coordenador. Então, realmente, nós nos organizamos desde uma estrutura nacional para estado, para nível diocesano. E aí, a partir disso, então, a gente trabalha sempre em unidade, né? Poderia dizer que a gente trabalha em unidade, é assim que a gente se organiza. Em equipe, talvez não seja a melhor palavra, mas eu prefiro escolher unidade, porque o Espírito Santo, ele nos chama a trabalhar em unidade e comunidade, assim como aconteceu nas primeiras comunidades cristãs lá em Atos dos Apóstolos. Então é assim que a gente trabalha, né? Temos alguém que coordena o Estado, podemos dizer assim, mas quem faz toda a obra é o Espírito Santo. Então, a gente tem as nossas reuniões, os nossos encontros, onde a gente partilha as realidades das universidades e, a partir disso, né, estamos sempre em oração para ouvir o que o Senhor quer falar. Na verdade, o que a gente mais faz, Gabriel, para organizar as coisas é ouvir o que o Senhor quer falar. Isso é o essencial para o serviço dentro da igreja, independente de qual ministério. Ouvir o que o Senhor quer. Primeiramente, o que o Senhor quer da minha vida? Como o Senhor quer que eu sirva a Ele? O que alegra o coração do meu Senhor? E depois disso, Senhor, o que tu queres desse ministério? Inclusive, hoje de manhã, enquanto eu rezava, eu já pedi, Senhor, o que tu queres do muro em 2025? Senhor, o que tu queres da minha vida em 2025? E depois dessa pergunta, é claro, é necessário que a gente faça silêncio e ouça o Senhor. Então é assim que a gente se organiza, em pedir, silenciar e escutar. E depois de escutar, é claro, esses repasses eles são feitos sempre a nível nacional, a nível de estado, a nível de diocese. Então, o que o Vinícius reza lá em cima, ele passa para nós e a gente passa para as dioceses. Então, a nossa organização, ela acontece dessa maneira. Tinha mais uma pergunta, né? E como que faz, vamos assim se dizer, para estruturar tudo isso a nível estadual? Você como coordenadora, como você faz esses repasses e tudo isso que vocês ouvem de Deus, todo esse discernimento que vocês têm, como vocês fazem para colocar isso em prática em cada uma das universidades, em cada um dos grupos, que, como a gente Legal. falou antes, como são grupos muitas vezes que nascem desse sonho, desse ardor, às vezes de uma, duas pessoas, como até o próprio grupo de oração aqui da UTFPR de Pato Branco, né, que começou com 2 pessoas, basicamente, né, eu e mais um amigo meu, que o grupo tinha morrido pós-pandemia, né, foi bem complicado, e a gente falou, não, vamos voltar com esse grupo de oração? E com 2 pessoas a gente foi, como que faz para você alcançar 2, 3 aqui, 1 lá, 5, 6 no outro, como faz para alcançar todas as pessoas, do nível nacional até o estadual. Legal. Agora eu lembrei porque eu te dei aquele contexto. Porque às vezes entra essa pergunta se o MUR trabalha sozinho ou se o MUR é só um movimento. E aí é por isso que eu trouxe aquele contexto. Então, não, nós não trabalhamos sozinho. Essa hierarquia, essa organização, ela acontece dessa maneira. Nós trabalhamos sempre em unidade. Em relação à nossa estratégia e a organização a nível de estado, acontece então esses repasses, tá? Então a gente organiza, em janeiro sempre acontece o nosso Encontro Nacional de Formação, o ENF. Dentro desse encontro, Gabriel, acontecem os workshops de ministério. Dentro desses workshops, são trabalhadas as moções do ano
ou alguns direcionamentos. Esses direcionamentos eles são feitos para aqueles que estão participando, né, do encontro, e geralmente é nesse momento que o coordenador estadual do ministério, ele tende então a repassar para os demais ministeriados e para repassar a nível de estado. Então, aquela informação ela é repassada, olha, o Senhor esse ano nos pediu isso, esse ano o Senhor nos pediu aquilo. E a partir do momento que essa moção ela chega no meu coração, no teu coração, aí nós trazemos para a realidade da diocese e nós pedimos para o Senhor como aplicar na diocese ou no meu grupo de oração. Porque as realidades elas são diferentes e as estratégias de evangelização elas também são diferentes, visto que a realidade da UTFPR, por exemplo, é uma e a realidade da Unidep é outra. Mas, adianto, é claro, às vezes o Senhor nos diz, olha, essa estratégia ela é interessante para resgatar muitas almas. Por exemplo, o grupo de oração fora da sala de aula. Geralmente o gol acontece na sala de aula e o Senhor levantou durante o momento de oração uma estratégia para fazer o grupo de oração fora da sala, pelo menos de vez em quando, que algumas pessoas iam ver, que ia chamar novas pessoas. Quando o Senhor traz essa moção e a gente repassa essa moção e ela é aplicada a nível de estado, ela leva muitas almas. Então, às vezes, o Senhor ele dá uma moção que olha para todo mundo, mas muitas vezes é necessário recebemos tal estratégia, colocamos em oração e vemos como nós aplicamos na nossa realidade, pois nós sabemos também que, afinal, a quantidade de servos, a estrutura, a universidade, tudo isso influencia para aplicar, então, alguma estratégia de evangelização. E aí vai variando o que o Senhor nos pede realmente, né? Então, às vezes o Senhor ele vai nos pedir para que faça um grupo de oração dentro da sala, um grupo de oração fora da sala. Às vezes o Senhor pede uma panfletagem, às vezes o Senhor pede para colocar um bilhetinho no banheiro. É interessante que o banheiro é um lugar onde os universitários eles derramam muitas lágrimas, e não só lágrimas. Às vezes é no banheiro que muitos universitários deixam seus sofrimentos, deixam as suas notas baixas, os seus trabalhos que eles não conseguiram executar. É interessante que às vezes é no banheiro que aquele universitário ele não enxerga mais uma solução, ou ele não vê mais uma luz. Então, às vezes, o Senhor usa até do banheiro, ele usa do pessoal do gol para colocar um recadinho no banheiro para iluminar, olha, tá o grupo de oração, Jesus te ama. Então, são diferentes estratégias que podem ser aplicadas para convidar, chamar mais pessoas para o grupo de oração universitário. E acho que esses são alguns dos exemplos aí que nós temos. Mas sempre em oração. Sempre oração. Sempre em oração. E ligando nesse ponto da oração, isso é uma coisa que talvez muitas pessoas não tiveram experiência. E agora você, como coordenadora, com certeza vive em constante oração. Muitas pessoas nunca tiveram o prazer de fazer uma oração sincera e talvez ouvir realmente o que Deus tem para ela, o que Deus tem para a vida dela e, enfim, ter essa conversa, vamos assim se dizer. Para essas pessoas, o que você poderia dizer como coordenadora, Manu? Como uma pessoa pode ter uma experiência com Deus? Quem nunca teve? Quem nunca fez uma oração sincera? Quem nunca teve uma experiência fervorosa assim? Bom, se você nunca foi sincero com Deus, então seja. O Senhor, ele não nos pede orações complexas. O Senhor, ele não nos pede palavras bonitas. O Senhor, ele não nos pede que a gente saiba o catecismo de trás para frente, de frente para trás, enfim. O Senhor, por mais que seja importante a gente estudar o catecismo, é muito importante para nós católicos, mas o Senhor pede somente a sinceridade do nosso coração. Então, para aqueles que nunca tiveram esse momento com o Senhor, eu não sei o porquê você nunca teve, ou enfim, qual é a realidade da sua vida. Mas sente-se no seu quarto ou no banheiro da faculdade, que é um ambiente que é tantos trabalhos, né? Tantos trabalhos a gente chora naquele banheiro, né? As notas que às vezes são difíceis. Mas seja sincero com o Senhor. Olha, Senhor, eu estou aqui.
ouviu o podcast, falaram que era para mim falar com você. Não conheço você, não sei quem é você, não sinto nada quando eu falo com você. E essa é a verdade do meu coração. Senhor, eu te apresento a verdade do meu coração. E é nesse momento que você realmente fala para o Senhor tudo que você está passando e tudo que você está vivendo. E pronto. E é a partir do momento que a gente apresenta a verdade do nosso coração e a gente permite que o Senhor entre, trabalhe e cura esse coração, aí sim a gente, meu Deus, a gente sente uma alegria que não tem explicação. Acho que de todas as coisas que eu já vivi, que eu já passei, não há alegria maior do que estar com o Senhor. E então a gente só precisa apresentar o nosso coração chagado. E a sua pergunta, ela é interessante porque hoje, enquanto eu rezava por esse momento, o Senhor, ele me dava a palavra de João, capítulo 4, versículo 5, e é a passagem da Samaritana. E eu perguntei para o Senhor, Senhor, por que a Samaritana, né? Porque primeiro eu fui rezar, eu falei, Senhor, o Senhor me dá todas as respostas, porque uma grávida, 8 horas da noite, depois de trabalhar, ela não lembra muitas coisas, né? Aí o Gabriel, você tá bem? Grávida, bem? Tem que a pressão tá baixa, a menina tá chutando o podcast inteiro, gente, né? Mas louvado seja o Senhor. E eu pedi ao Senhor o que tu queres que seja falado, e ele me dava essa passagem. E na passagem da Samaritana, Gabriel, ela era uma mulher que ela ia no poço ao meio-dia, ela ia sozinha. Ela não conversava com ninguém, as pessoas não tinham contato com os samaritanos naquele contexto, naquela época, enfim. E resumindo, ela era uma mulher só. Ela era uma mulher que não tinha descoberto o amor, e a única coisa que ela queria, Gabriel, era ser amada. Então, o Senhor, ele chega no poço ao meio-dia, se era meio-dia era claro, então qualquer pessoa podia ver que ele estava conversando com uma samaritana, com uma mulher que os judeus não chegavam perto, né? E ele conversa com ela e ela pergunta, né, por quê, né, enfim, o que você quer? Resumindo, e ele fala, me dá um pouco de água. E ela responde, mas, né, você pede logo para mim que sou samaritana? E ele responde, mas se você soubesse, né, com quem você está conversando, você pediria mesmo de beber essa água. E quando ela se permite beber da água, mas não da água do poço, mas da água que é da fonte, que vem lá do coração do nosso Senhor, quando ela bebe dessa alegria, desse amor, ela encontra o amor. Então é realmente isso. O Senhor, ele nos chama a evangelizar nas universidades, porque as universidades estão cheias de samaritanas, de jovens profissionais que desejam ser amados e por isso muitas vezes se preenchem com notas altas que não nos faz feliz. Se preenchem com bebidas, drogas que não leva à felicidade. Se preenchem, Gabriel, com uma sexualidade, eu não vou dizer a palavra desregrada, porque talvez as pessoas não entendam, mas uma sexualidade desenfreada, acho que fica uma palavra melhor, mas isso não traz felicidade. Porque a felicidade e o amor, ela está no próprio Deus, porque Deus é amor. O que a samaritana fez? Ela nunca foi amada, ela nunca fez uma oração sincera, mas naquele momento ela foi sincera. Por que você está falando comigo? E foi naquele momento que ela deixou Deus entrar que as coisas mudaram na vida dela. E aí sim, ela foi muito feliz. Incrível, né? E realmente, uma coisa que a gente vê muito nas universidades, agora que você falou da Samaritana, muitas pessoas se sentem indignas de entrar num grupo de oração, de participar. Muitas vezes elas se Exatamente, sentem Gabriel. indignas de rezar. E aí, o que a gente pode dizer para essas pessoas? Olha só. Eu já disse isso para o Senhor também, Senhor, porque você me chamou para coordenar, Senhor, logo eu, Senhor. Se me pedir, eu falei pro Hudson, né, eu falava pro meu esposo, Hudson, é espontâneo, né, a gente conversa, mas a fleumática, se não tiver nada escrito, não lembra as coisas, né, lembra os 10 mandamentos escritos, mas assim, pede os dons do Espírito Santo, a fleumática vai parar e vai pensar, falei, Senhor, logo eu que tenho que parar para pensar as coisas, você vai me chamar, às vezes, Senhor, para um serviço, enfim, logo eu, Senhor, tão indigna. Esse sentimento, ele se passa em nosso coração. Mas é interessante recordar, Gabriel, que
Em Jeremias, a gente aprende que nós, desde o ventre de nossas mães, nós fomos sonhados por Deus. Deus nos conhecia. Ele sabia o nosso nome, Gabriel, porque nós somos filhos dele, né? E se nós somos filhos de Deus, não há por que ter medo, porque um pai, ele nunca deseja um mal para um filho. Ele até permite que as coisas aconteçam, que as tribulações elas cheguem, mas essas tribulações, elas são para o nosso crescimento pessoal e para o nosso amadurecimento. Mas que pai daria uma pedra para um filho em lugar de um pedaço de pão? Isso não acontece. Isso jamais vai acontecer. Por isso, não tenham medo de se aproximar. Não tenham medo de vir buscar e beber um pouco da misericórdia do Senhor. E, aliás, tenha certeza, o Senhor, Ele deseja que você esteja naquele grupo de oração. Inclusive, você que ouve o podcast, que tem medo de ir no grupo, enfim, seja na paróquia, seja na escola, seja no ambiente acadêmico, o Senhor te espera. Não se sinta indigno, porque você é filho de Deus. E o Senhor, Ele te ama de uma maneira incondicional. E é por isso que nós vemos Ele lá na cruz, dando a vida por nós e nos ofertando a salvação. Incrível. Realmente, o amor de Deus é muito maior do que a gente consegue sequer imaginar. Como você falou de Jeremias, é muito interessante a gente pensar que Deus, antes da criação do mundo, já tinha os nossos nomes escritos na palma de sua mão. Ou seja, a palma de Deus é enorme. Mas assim, é muito amor. É um amor que a gente não consegue nem imaginar. E nem explicar, E né? nem explicar, E nem exatamente. Próprio Jesus fala na parábola do filho pródigo, né? Sobre essa questão, né? O filho que foi para o mundo, gastou tudo, só me restou o pecado, né? Como diria aquela música. Voltou para casa e foi bem acolhido. E é isso que todo mundo que estiver ouvindo esse podcast hoje precisa entender. Mesmo que você vivesse realmente, como a Manu disse, numa vida de busca pelo prazer, né? Na falta de felicidade, o ser humano tem essa tendência de buscar o prazer na comida, muitas vezes, na bebida, nas drogas e na sexualidade. É inevitável. O ser humano, Ou até só na nota alta, né? na nota alta, tem gente Porque que às vezes realmente eu se vou para a mergulha. universidade e lá eu vou ser feliz. Não. O que Exatamente. traz a felicidade não é um diploma e nem um canudo, mas é o céu. Exato. Um diploma não nos leva a lugar algum, meus amados. Quer dizer, se você fazer desse diploma a tua via de santidade, aí sim te leva para o céu. Exato. Porque a felicidade é muito mais do que uma gratificação momentânea. A felicidade é uma paz. É uma paz que o mundo não nos dá. É uma paz que só quem realmente vive isso consegue entender. Então, essa é uma coisa também que eu queria pedir para ti, mano. Agora já tá nessa caminhada da busca da santidade há um bom tempo, né? Já tá casada aí, está grávida e graças a Deus, logo mais aí teremos maminho. Mais uma criança e 2 anjos. Excepcional. Que tá chutando, inclusive. Certeza que é carismática, não tem Certeza, é dúvida. isso que eu ia falar. Carismática desde o ventre. Né, minha filha? Mas e aí? Como foi pra você, mano? Como foi a sua primeira experiência com Deus? Como foi pra você a primeira vez que você falou assim, nossa, isso aqui é muito melhor do que o mundo? Eu fui criada em um berço católico, né? Isso é bem importante. Então, os meus pais me ensinaram a importância da fé. E eu devo isso a eles, né? Então, todo domingo tinha Santa Missa. Depois da Santa Missa... Não, domingo não, era sábado à noite, né? Que depois da missa tinha o lanche. Lembrando, né, que a missa que acontece no sábado à noite, ela leva a mesma liturgia que a missa dominical, né? Então, nós podemos participar da Santa Missa ou no sábado à noite ou no domingo. E a minha família, então, ia no sábado à noite, quando era Páscoa, no domingo de manhã. Então, eu sempre participei, né? Sempre tive essa vivência católica. E eu começo a participar do grupo de oração, Gabriel, quando eu tinha 8 anos de idade, né? Então, o grupo de oração faz parte da minha vida. Eu não sei viver sem grupo de oração. Gente, as férias, quando não tem grupo de oração, é triste. A gente tem que fazer grupo de oração de férias, gente. Simples, não dá para ficar sem grupo de oração. E então, é importante prestar atenção nessa trajetória. Eu tive uma vivência católica, eu começo a participar do grupo de oração com 8 anos de idade, mas eu ainda não tinha me encontrado com o amor. Então, eu estava no grupo de oração,
mas eu ainda não tinha me encontrado com Jesus, mas eu estava lá. Eu não diria católica de IBGE, eu diria católica. Eu estava lá, mas eu ainda não tinha me permitido a viver essa experiência de amor. Então, eu participo do grupo de oração dos meus 8 aos 18 anos. Então, foram 10 anos de grupo de oração. Realmente de perseverança, né? Às vezes não ia por uma questão ou outra, mas 10 anos no grupo de oração. E quando eu começo a fazer o cursinho para ingressar, né, na vida acadêmica, eu preciso parar de participar do grupo de oração, porque ele acontecia durante a semana, né? E eu estava indo no cursinho, já não podia ir mais no grupo de oração. Aí fiquei sabendo do grupo de oração jovem e eu transitei para o grupo de oração jovem, né? Então eu cresci no adulto e fui para o jovem só na vida adulta. Fez o caminho inverso. O caminho inverso. E aí eu passo na universidade, na UniOeste, e estudei lá, né? Comecei a estudar em 2019. Mas eu ainda não tinha feito um encontro com o amor. Então já eram 10 anos de grupo de oração, mas eram 10 anos que eu ainda não havia entendido nada. Em 2019 eu entro na universidade e começo a participar do grupo de oração universitário, mas eu ainda não tinha entendido nada. Então, foi um ano de perseverança no grupo de oração universitário e, realmente, eu só não me perdi na universidade porque eu ia no grupo de oração universitário. Foi o grupo de oração universitário que me ajudou a trilhar toda a minha vida acadêmica. Então, não tinha forças para estudar? Grupo de oração universitário. Tava com saudade? Grupo de oração universitário. Então, era no grupo de oração universitário que eu encontrava forças para continuar. Até que chega a pandemia de 2020 e pela primeira vez em anos eu fiquei sem ir à Santa Missa, né? Então, por mais que, como eu ainda não tinha me convertido, eu faltava à Santa Missa, sempre ia. 3 vezes no mês, no mínimo, né, gente, né? Porque o mês tem 4, domingo 3, a gente vai. Foi a primeira vez que eu me vi longe da Santa Missa, eu me vi longe do grupo de oração, e aquele momento foi um baque, porque eu sentia saudade de algo que eu não entendia, saudade de algo que eu não conseguia descrever. E antes de iniciar essa pandemia, um fato que é importante é que eu participei de um grupo de oração jovem do Água Viva, e naquele encontro, naquela noite, o pregador, ele pregava sobre a cruz, sobre nós tomarmos a nossa cruz. E aí eu fiz aquela oração, Gabriel, que você me perguntou antes, como que aquela pessoa que não sente nada reza? Aí eu olhei para aquela cruz e falei, não sei do que esse homem está falando, mas se é para renunciar a tudo e carregar essa cruz, então eu vou carregar. Mas eu não entendi nada. Então eu fui sincero com o Senhor. Não entendi nada, mas hoje eu carrego a minha cruz. Aí passaram a cruz, teve o momento da cruz, tinha que beijar a cruz. Era o meu noivo que estava passando a cruz, mas certamente eu prestei atenção na cruz e não no noivo, né? Tenho certeza. Beijei a cruz. Piscadinha. Estava focada na cruz. E aquele grupo de oração foi marcante, porque a minha decisão de mudança de vida foi lá. Então, se inicia a pandemia, longe, então, das Santa Missas, longe do grupo de oração, mas o grupo de oração online, ele continua, e aí o grupo de oração universitário continua. E aí eu tinha tomado aquela decisão e começo também a namorar, e antes, né, da gente assumir um compromisso, o meu esposo, ele perguntou para mim, olha, né, você tem uma caminhada aí, né, tá meio decidida, mas e aí? Se a gente começar a namorar, você aceita viver a castidade comigo? Eu não sabia o que era castidade, mas eu gostava dele. Então, mais uma vez, eu não entendo nada que o Senhor está me pedindo, mas eu acolho a minha cruz e eu aceito. E aí a gente... Fases, antes de vocês pedirem, contextualizem o que significa castidade. Explique, porque foram longos 3 anos e meio de espera. Então, vem tudo junto. A decisão por carregar uma cruz, uma vocação, e um grupo de oração universitário. E a partir dali, então, eu passo a estudar o que é a doutrina, eu passo a me dedicar ao grupo de oração universitário e passo, inclusive, a ajudar nos grupos de orações universitários online. E a partir de então, né, fiz uma boa confissão e iniciei a minha caminhada com Cristo.
Mas eu só continuei na caminhada porque tiveram acadêmicos batizados no Espírito Santo que fizeram um grupo de oração de 10 minutos. Foram aqueles 10 minutos que me salvaram do inferno. É claro que o que nos salva é a misericórdia, mas o que me afastou do pecado grave, do pecado mortal, foram aqueles 10 minutos. Por isso, jovens acadêmicos, servos da renovação carismática, não tenhamos medo de ser profetas e sermos ousados no Espírito. Não tenhamos medo, porque o Senhor, Ele nos chama a ser profeta das nações. E cada vez que eu me calo, e cada vez que eu não correspondo com a vontade de Deus, quantas almas passam batidas por nós. Não tenhamos medo de ser profetas. É urgente que nós falemos do amor de Deus e que a gente anuncie Jesus Salvador. Foram aqueles 10 minutos. E eu me recordo do dia que eu fui chamada para servir no grupo de oração. Numa fila da cantina no RU, quando custava R$2,50, gente. Agora é R$4,50. R$2,50 foi naquele dia que eu fui chamada a servir. E desde então, desde a pandemia e o início desse namoro, aí a minha trajetória ela muda. Porque agora eu não era só uma católica que ia à Santa Missa. Agora eu era uma católica que buscava viver a minha fé. Então eu fui estudar, fui ler livro, consumi bastante livros sobre catolicismo, livros básicos sobre o catolicismo, livros sobre perguntas, porque eu tinha muitas perguntas. A igreja pensa o que? A igreja fala o que? A igreja... Então eu fui ler. Inclusive, eu recomendo para aqueles que estão adentrando na fé católica a estudarem. É claro, ouça os podcasts, aproveite, enfim, são tantas entrevistas, são tantos conteúdos que a gente encontra na internet. Mas busquem catecismo, busquem livros, busquem vida dos santos, busquem conteúdos sólidos, encíclicas do Papa, busquem conteúdos aos servos da renovação, busquem apostilas, busquem a formação, porque é o conhecimento, é a sabedoria, é esse dom infuso do Espírito Santo que nos leva a crescer e permanecer na fé. É interessante que eu ouvi o Padre Tony falando que, além de anunciar a verdade, nós, como servos, e também como aqueles, como liderança jovem, além de ajudar a conhecer a verdade, nós precisamos ensinar a perseverar na verdade. E só se persevera na verdade, Gabriel, quando se busca a verdade e quando se tem vida de oração. E é por isso que a gente começa falando de oração e a gente não pode terminar sem voltar no ponto oração. Porque é na oração pessoal que essa fé ela vai parando de ficar só na papinha e ela vai se solidificando, ela vai se filtrando por meio dos estudos, por meio da oração e principalmente pela vivência dos sacramentos. É indispensável. Então, a conversão, ela acontece, mas para permanecer no caminho, eu preciso continuar buscando o Senhor. E desde então, estamos aí, caindo e levantando, porque perseverar não é ficar em pé o tempo todo, Afinal, Forte frase. Todo santo, meus amados, o santo não é aquele que nunca peca, o santo é aquele que nunca desiste. Então, entre quedas e levantar, nós perseveramos aí na caminhada, buscando sempre o Senhor e pedindo a graça da perseverança. Isso é algo que não pode faltar nas nossas orações diárias. Senhor, aumenta a minha fé. Mais um pouco, Senhor. Mais um pouco, porque eu preciso mais de Ti, Senhor. Com certeza, como você mesmo disse, Parafraseando, Não dá pra gente amar aquilo que a gente não conhece. E não dá pra gente amar aquilo que a gente não convive. Então, sem a oração e sem o estudo, não tem como ter uma vida de intimidade com Deus. Ali você comentou sobre os livros e tudo, Eu recomendaria também um livro muito específico para quem está começando, bem no iniciozinho, o YouCat, que é o Catecismo para Jovens. Incrível, recomendo para qualquer pessoa. Mas eu não sou tão jovem. Importa. É muito prático, ele é feito de perguntas e respostas. Então, se você acabou de se converter, Bíblia e o YouCat. Comece lendo, você vai começando a ter uma ideia boa e você vai conhecendo. E Jesus... Não chat GPT. Não chat GPT.
Já vi gente, E tá? não caixinha do Instagram. E- Olha, o que você acha sobre tal coisa? Não, não façam essa pergunta. Não é o que vocês acham. É o que a Igreja Católica diz. O que tá Exato. lá no IOCAT? O que tá lá no Catecismo? Ah, agora sim. Isso é sólido, é alimento Isso, sólido. vamos buscar na fonte. E porque realmente essa questão de permanecer, né? A gente vê muitas pessoas que passam por esse problema que às vezes nasceram numa família católica, tiveram uma criação católica e se perderam no caminho. Porque muitas vezes ficaram só no raso. Vamos imaginar assim, visualizar aqui, um mar. E a pessoa ela vai ficar só na beiradinha, só molhando o pé, só molhando ali no máximo até o joelho. Aquilo enjoa depois de um tempo. Aquilo se torna comum, se torna normal. Ok, nós temos que fazer do nosso comum algo extraordinário. Só que Deus é infinitamente maior. O mar não se resume à beirada da praia. O mar ele é infinito, vamos Ele assim é se dizer. infinito. E a gente pode se aprofundar nele. O mar é belo. O mar é muito mais do que a gente consegue imaginar. Cheio de, vamos fazer uma analogia, né? Crustáceos e vida e tudo mais. E Deus é assim também. Então é preciso a gente se aprofundar em Deus, realmente, nesse quesito. Algo muito interessante da tua fala que não cabe aqui, mas é uma sugestão, porque cabe em outro podcast, talvez com outro convidado, enfim. Mas você falava daquela fé rasa. A missão dos pais, Gabriel, é conduzir um filho ao céu. Então a faculdade é muito boa, o diploma é muito bom, o mestrado é muito bom. Nós somos chamados, então, a, por meio da nossa profissão, levar o amor de Deus, mas pais, antes de darem um canudo aos seus filhos, deem o caminho da santidade. Porque muitos desses jovens e muitos desses filhos, Gabriel, com muita dor no coração, infelizmente nunca foram catequizados em casa. Por isso, é um assunto para outro podcast. Qual é a função da Da família? família. Qual é o papel dos pais? Porque é os pais que precisam ser os primeiros catequistas e que precisam solidificar essa fé no coração dos filhos deles. E é claro que aí ele vai escolher, né? O Senhor nos dá o livre-arbítrio de escolher se eu vou continuar no caminho certo ou não. Mas a importância dessa fé ser apresentada dentro de casa, porque é na casa que nascem os santos, né? Com É na certeza. casa, no seio familiar, que nascem os sacerdotes. É de lá que vêm as vocações santas. Veja a vida de um santo, depois olhe a vida da mãe dele. Ela era uma grande santa. Então, é um assunto para um próximo, né? Outro podcast, mas que é muito importante, porque tudo se resume na santidade. Com certeza. E como você comentou, é a conclusão do curso não necessariamente vai ser uma coisa que vai te levar à felicidade. Porém, se você busca a santidade através da sua profissão, Você vai ser muito feliz. você vai ser muito feliz. E como é essa relação, mano, o que você pode dizer pra gente sobre a busca da santidade, mesmo não fazendo parte do clero? Mesmo não fazendo parte, assim, de um convento, de um mosteiro ou algo do tipo. Legal, porque até antigamente, tá, pessoal? Bem antigamente, né? Se acreditava que só dava para ser santo dentro do mosteiro, né? E aí vem São Luís e Santa Zélia e nos mostra que não. E o interessante é que Santa Zélia, Gabriel, ela trabalhava, né? Porque é interessante que o MUR, ele não se limita só à faculdade, ele se amplia no ambiente profissional. Porque a renovação carismática, ela entende que depois que acaba a faculdade, você não precisa parar. Você se estende e se torna um profissional do reino. Então você continua levando a palavra do Senhor por meio do ambiente de trabalho. E enfim, Santa Zélia trabalhava, mas era uma santa. Santa Giana fez faculdade, virou médica, trabalhava e tinha 3, 4 filhos, né? 3 filhos porque um dela vem a falecer. Então ela não estava dentro de um mosteiro, ela estava no trabalho, ela estava na faculdade e ela foi santa. E não só elas, nós vemos tantos exemplos. Beato Carlos Acutis estava na internet, logo Santo Carlo Acutis. E também ele estudava em uma escola, mas ele vivia a santidade. E o Senhor, Gabriel, ele nos chama a sermos santos exatamente aonde estamos. Atualmente eu trabalho numa clínica de fisioterapia, é lá que o Senhor me chama a ser santa.
Às vezes, né, a gente tem essa ideia de que para ser santo eu preciso de tal coisa, de tal devocional, de tal roupa. As mulheres, inclusive, às vezes se convertem, a gente fica na modéstia, eu só posso usar saia, e a gente vira uma brega, e fica umas coisas horrorosas. Os homens também só usam calça, fica né? Enfim, a gente acaba se pegando nessas, mas não, o Senhor me chama a ser santo exatamente onde eu estou, fazendo a função que ele me chama a fazer. E é interessante que o padre Tony dizia também essa frase: um católico é chamado a fazer bem aquilo que ele está fazendo. Então, hoje, nesse podcast, nós somos chamados a fazer tão bem isso aqui, Gabriel, que isso aqui vai gerar frutos de santidade e conversões das almas. E é assim, a santidade ela é diária. Todos os dias nós acordamos. Hoje eu tenho que ir para a escola, hoje eu tenho que trabalhar, hoje eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. E naquela minha função, eu busco ser santa. Então, eu, como mãe, como esposa, dona de casa, é lavando uma meia que eu busco ser santa. Eu gosto, inclusive, de colocar os pregadores nas roupas, porque cada pregador que eu coloco, eu penso que é uma alma do purgatório sendo salvada por Deus. Isso, quer dizer, ela já está salva, né? Mas sendo conduzida ao céu. Isso é a santidade no cotidiano. É buscar corresponder com o amor do Senhor e fazer a vontade do Senhor naquilo que ele me confiou. E isso também pode ser chamado, talvez, de pequena via de Santa Teresinha, porque é o que ela nos ensina. Ela falava que se eu pegar um alfinete do chão com o desejo de ajudar as almas do purgatório, o Senhor conduziria as almas aos céus. Então, ser santo no cotidiano, no trabalho, na faculdade ou, sei lá, aonde o Senhor nos chamar, é fazer bem o que ele me chama a fazer com o objetivo de corresponder ao amor dele. Caramba, isso é sensacional porque a gente acaba percebendo que a santidade não é uma coisa inalcançável. A Não, gente coloca na nossa ela é cabeça, totalmente alcançável. talvez, vamos admitir, é difícil chegar no 100%. 100% não, né? Porque só Deus é perfeito. Mas a gente tenta. E eu acho que essa tentativa que Deus olha com amor, com carinho e fala pra gente, é isso aí, gente. Continuem firmes e fortes e tragam mais pessoas para esse amor. E aproveitando esse gancho aí que você comentou sobre viver no seu cotidiano, na sua realidade. Agora que você comentou do Carlos Acutis, que logo mais será, se Deus quiser, será canonizado, certo? No ano que vem. 24 de abril ou maio? Excepcional. Para quem não conhece a história de Carlo Acutis, ele foi um jovem que nasceu ali pelos anos 90, certo? Mais ou menos nessa época. Então, foi um jovem que assistiu desenho, brincou para lá e para cá, Jogou videogame, jogou foi na escola, foi na escola. usou fantasia, gente. Pode usar fantasia, viu? Olha só, ele tem fantasia do Homem-Aranha, Homem-Aranha. muito boa aquela foto. Então, é um jovem que vai se tornar santo, que era como eu, como você, estava na nossa realidade, e inclusive a gente já aproveita para perguntar, em relação às escolas, ao pessoal mais novo, que às vezes a gente entende que tem uma maturidade um pouco, está desenvolvendo ainda o processo, mas a pessoa que é mais nova, ela pode buscar santidade na escola? Ela pode fazer um grupo de oração na escola? Claro que sim, claro que sim. Não há idade para ser santo, né? É claro que a igreja entende que nós vamos conseguir discernir a razão a partir dos 7 anos de idade, né? Então é por isso que as mães brincam, até 6 anos é um anjinho, depois dos 7 já apronta, né? Porque aí já começa a se tornar mais racional, já se entende o que é o bem e o que é o mal, e desde pequeno é chamado sim a viver a santidade. Por isso que precisa de bons pais, santos em casa, para ensinar os filhos então a buscarem a verdade desde a juventude, desde a vida pequena, né? Então, sim, podem ter grupos de orações nas escolas para suprir, preencher esses corações que anseiam pela experiência de Pentecostes dentro da escola. Mas, mais uma vez, é necessário que isso seja estruturado, Gabriel. Então, será rezado, será trabalhado com o conselho, será conversado com o coordenador diocesano daquela diocese. A partir disso, eles entram em um processo de discernimento. O Senhor clareia e ele faz aquele desejo, anseia de abrir o grupo de oração. E a partir de um tempo de discernimento, aí é aberto esse grupo de oração. É claro,
Também vai ser eleito um coordenador, também precisa ter reunião de núcleo, inclusive um grupo de oração, ele não acontece, vamos fazer um grupo de oração. Inclusive, eu tive esse pesadelo essa noite. Que eu cheguei, gente, eu tive um pesadelo essa noite que eu cheguei, a pregação é livre, e eu entrei em choque. E assim, por quê? Porque um grupo de oração não é feito livre, Gabriel. Um grupo de oração tem toda uma preparação, é rezado, é feito reunião de núcleo, é feito intercessão, que é um momento de oração pelo grupo, é tudo organizadinho, né? Então, o Senhor, ele prepara as coisas. E isso também acontece nas escolas, então também precisa ter reunião de núcleo, a organização do serviço, quem vai conduzir, quem vai fazer isso, então é estruturado da mesma forma, tá? Núcleo seria o pessoal que organiza o grupo de oração. Isso, né? isso. Geralmente, a gente tem o núcleo, né? Nós temos o núcleo e nós temos os servos, né? O núcleo é aqueles lá que não diria que pegam as dificuldades maiores, mas eles estão ali reunidos, eles rezam, eles se partilham, e depois que eles conversam ali entre si, né, eles levam as coisas para os servos, e aí tem reunião com os servos, que são os que ajudam também a preparar o grupo de oração. Então, isso precisa acontecer, e isso acontece no grupo de oração, sendo ele na escola, no trabalho, que aí tem os grupos de orações no trabalho, que é o GPP, na escola é os GOIs, acontece na faculdade e acontece na paróquia. Um grupo de oração, ele é sempre preparado com muita oração. Muita oração, Muita com oração. certeza. E aí, é claro, né, a pessoa que vai coordenar aquele grupo de oração, Manu, ela pode ser um jovem de 12, 15 anos? Bom, o Frei Gilson coordenava o grupo dele com 14 anos, né? Então, tudo vai depender, né? Muita oração, muito discernimento, aquele jovem está preparado, né, para assumir o grupo. Então, é avaliado toda uma realidade antes de ser aberto um grupo de oração estudantil. Aqui no Paraná, nós temos, se eu não me engano, Gabriel, são 2 GOIs ativos, eu não me recordo o nome das cidades, mas a nível nacional, nós temos outros estados que têm os grupos de orações estudantil. Isso é uma coisa muito louca de se ver, porque eu até comentei contigo, né? A gente está com essa ideia de abrir um grupo de oração estudantil aqui na nossa cidade. E há um tempo atrás conheci uma coordenadora que ela é coordenadora dos GOIs da cidade de Sorocaba. E lá eles têm, se eu não me engano, 12 GOIs. Então é muito grupo de oração estudantil, é uma realidade que é muito diferente do que a gente está acostumado, porque realmente é muito estranho pensar no pessoal mais novo, mas principalmente como eles lidam com a burocracia da escola. A faculdade a gente sabe, principalmente as federais, elas são mais soltas, mais tipo, é cada um por si, Deus por todos, mas como é lidar isso como coordenadora e também como alguém que já foi participante? Como é lidar com essa perseguição dentro das escolas, mas principalmente dentro das universidades? Na escola, eu não cheguei a ter experiência de grupo de oração, então eu não tive a vivência de grupo de oração na escola. Tive realmente no ambiente acadêmico. Como a gente mencionava, aqui no estado do Paraná, a gente não tem tantos GOIs, né? Então, eu não cheguei a ter essa vivência de estar participando. Mas dentro da universidade, sim, essa perseguição ela existe na faculdade, ela existe no trabalho, ela existe em todos os locais. E como nós lidamos com isso? Clamando o Espírito Santo. Que ele nos dê a graça da perseverança, que ele nos dê a ousadia de evangelizar, mesmo em meio à perseguição, e que ele nos dê sabedoria e nos conduza, porque nós estamos num ambiente do qual nós precisamos respeitar. Então, o grupo vai acontecer, mas vai acontecer com respeito. Você respeita o seu padre na paróquia? Respeita. O mesmo com o seu diretor. Não adianta pregar de santidade e não respeitar o coordenador ou não respeitar o professor. Isso não é santidade. Então, o padre que você respeita lá na paróquia para realizar o grupo de oração, você respeita na faculdade. E é por isso, Gabriel, que a gente leva uma carta de apresentação, aonde o reitor ele assina aquela carta liberando o grupo de oração e a evangelização na universidade. E a partir desse momento que ele libera, a gente inicia a evangelização. E tem muitas pessoas que comentam, que reclamam, sabe aqueles Instagrams que tem de reclamação de faculdade?
reclamam. Esse povo reza alto demais. Esse povo tá fazendo não sei o quê, que não sei o quê. Reclamam, mas faz parte. Se nós olhamos a palavra de Deus, esse livro tão importante, porque o universitário, o estudante, quer sempre buscar a verdade, né? Sempre descobrir a verdade. Então, esse livro que tem a verdade, ele nos mostra que os primeiros apóstolos também foram perseguidos, mas que guardaram a sua fé, que defenderam a sua fé e com muita ousadia no Espírito Santo falavam: viva Cristo Rei, né? Então, essas dificuldades elas estão presentes em algumas universidades, mas em outras universidades menos. A minha universidade, graças a Deus, sempre nós podemos realizar grupo de oração. Mas para aqueles que sofrem as perseguições e que vivenciam essa dificuldade, porque há lugares que não permitam que aconteça grupo de oração, há lugares que não permitem que falem do amor de Deus, rezem. Rezem muito. Jamais parem de rezar. É a oração que nos leva ao céu. E são as pequenas orações diárias que nos dão força para suportar as perseguições. E são elas que vão nos conduzir, e não só vão nos conduzir, como Gabriel, como são elas que vão abrir o coração do teu reitor que não permite ter grupo de oração. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Reze uma Ave Maria por ele, fale com Nossa Senhora e ele vai deixar ter grupo de oração. Mas olha, é só falar com Maria que tá tudo resolvido. Ela é que intermedia as coisas para nós e quando nós pedimos o auxílio dela para evangelizar, ela vem ao nosso encontro e ela ajuda o grupo de oração a acontecer. Inclusive, levar a imagem de Nossa Senhora no grupo de oração é uma estratégia que o Senhor deu no ano de 2024. Levem imagens de Nossa Senhora para o grupo de oração universitário, porque é ela que vai convidar os universitários a entrarem no grupo de oração. Ninguém resiste ao amor de uma mãe, nem o reitor ateu. Incrível, realmente Nossa Senhora tem uma áurea, vamos assim se dizer, que não tem como não se sentir amado, né, por uma mãe tão acolhedora. E isso é uma coisa que você comentou também, essa questão do reitor ateu, né? É uma Com realidade todo muito comum, respeito a com todo todos os respeito aos reitores, reitores, né? mas é muito comum a gente ter esse certo ateísmo, um agnosticismo muitas vezes, né, dentro das universidades. Mas uma coisa que eu também gostaria de dizer a todo mundo que às vezes está nesse, eu quero fazer, mas eu tenho medo, eu tenho dúvida. Primeira coisa, gente, o Estado é laico. Laico não significa ateu. Laico significa que todas as religiões têm abertura. E não tenha medo, como a Manu disse, Isso. oração. Oração, insista, ore, persevere. E pode ter certeza que Deus vai abrindo os caminhos de pouco a pouco. A gente brincava, né, Manu? Ano retrasado, quando eu descobri que eu ia pro exército, a gente falou, eu vou fazer um grupo de oração militar lá dentro. E a gente fazia, essa era a nossa piada dentro do mur, vamos fazer um novo tipo de grupo de oração. E não é que aconteceu. Aconteceu por causa de muita oração, muitas pessoas se reuniam e ali Deus fez a graça acontecer. Ou seja, não importa o lugar que você esteja, não importa qual seja a resistência e quais sejam as dificuldades. Se você persevera na oração, você consegue fazer muitas coisas e alcançar muitos frutos. E aí a gente chega aí num assunto que é inevitável a gente não falar dele. De pessoas que tiveram suas vidas transformadas. Você foi uma que teve, mas como você disse, né, já estava na igreja, já estava ali numa família que era católica, mas quantas pessoas que a gente não vê que tiveram a vida completamente transformada, né? No nosso grupo de oração da UTF, eu preciso dar esse testemunho, né? Perdão se eu estiver falando demais, mas é uma história incrível de um jovem que estava afastado da igreja já fazia muitos anos, coisa de, sei lá, 10 anos longe da igreja, desde pequenininho, e começou a ir no grupo de oração por conta de um amigo nosso, começou a participar, tempo se passou, chamamos ele para um retiro maior, né, porque o gol, eu gosto de dizer que o gol ele é a frente de batalha, né, você alcança o pessoal que é meio difícil, mas depois que o pessoa sai do gol e ela vai para um GOG, vai para um grupo de oração jovem que tem mais tempo, a gente consegue chamar às vezes para um retiro, que é um final de semana inteiro, a pessoa consegue ter uma experiência com Deus muito maior. E foi num retiro desses que ele foi, um retiro de 3 dias, ele foi apenas em um dia, e ele falou, eu não fui nos outros dias porque eu fiquei muito impactado. A partir daí começou uma conversão.
E na época eu fumava, se eu não me engano, usava umas drogas aí também. Ou seja, era um cara que estava numa vida, justamente, uma busca pelo prazer, porque não encontrava felicidade. E hoje se livrou de todos os maços de cigarro, tudo se livrou completamente. Nunca vou me esquecer da cena em que a gente pegou os últimos maços de cigarro. A gente E jogou ficou, fora. a gente não só jogou fora, a gente foi na frente do lugar onde foi o retiro. A gente olhou para o lugar onde foi o retiro, olhamos lá, tinha um mato assim, lá para frente, a gente falou: esses aqui são os últimos. E jogamos para fora. Tava chovendo de noite, tocando uma música de igreja no fundo no carro. Nossa, foi cinematográfico. Mas assim, é ali, muitas vezes, para quem de igreja estava nos ouvindo agora, é ali, nesses pequenos momentos, que vidas são transformadas, que Amém. vidas mudam completamente. E também nós, que às vezes estamos na igreja, que achamos que já estamos aqui, já está tudo certo, eu já faço bastante. Às vezes é naqueles 10 minutos, num grupo de oração, no meio do intervalo, que Deus renova a nossa fé, que Ele nos Como? encontra. E como renova? Eu sigo participando do grupo de oração universitário. E cada semana que eu não vou, faz falta. Faz falta porque realmente é lá que eu respiro, né? E me coloco mais uma vez para ser abastecida, né, pelo amor do nosso Senhor e pelo Espírito Santo. Acho que algo que a gente falou muito, Gabriel, a gente falou muito sobre oração. Agora, como que o universitário e o profissional do reino reza, Gabriel? Estuda das 7 da manhã às 7 da noite, chega em casa, tem que tomar banho, lavar cabelo. Gente, lavem os cabelos, né? Não é porque é universitário que, né, que... Não, vamos se cuidar, né? Nós somos templo do Espírito Santo, pelo amor de Deus. Aí como é que você estuda das 7 às 7, você lava a louça, você lava a roupa, né? Que você mora sozinho, faz faculdade pública, ou você faz faculdade particular ainda. Você ainda tem que pagar o boleto da faculdade, né? Além de chorar, você ainda paga o boleto da faculdade, trabalho de ter. Como é que você reza, né? Isso é algo interessante da gente meditar, que a gente falava da santidade no cotidiano, a gente falava da oração e a gente falava da universidade. E a gente falava da santidade fora do monge, fora do Carmelo, enfim. É interessante, Gabriel, a gente ressaltar que nós organizamos essa oração e essa vida de oração de acordo com a nossa realidade. Então, para ser santo, você não precisa exatamente rezar 1 hora. Talvez você vai ter também 5 minutos do teu dia para rezar e para conversar com o Senhor. Então, a vida de oração, que é aquela busca diária, que é aquela conversa diária com o Senhor, dentro da vida do universitário, dentro do profissional, né? Depois que a gente já está formada, ela também acontece, mas de acordo com a realidade. Por isso, se você só tem 5 minutos para ter uma oração diária, reze 5 minutos. Se você tem 10 minutos, reze 10 minutos. Se a tua grade curricular mudou, antes você tinha aula de manhã e de tarde, agora você só tem de manhã, agora você pode rezar à tarde, não tem o porquê você não tirar 5 minutos da tua tarde para rezar? E aí nós vamos adequando a nossa oração, Gabriel, de acordo com a faculdade, de acordo com o trabalho. A única coisa que a gente não pode fazer é deixar de se colocar em oração. Isso é importante, porque muitas vezes eu ouço: Manu, eu estudo o dia inteiro, eu não consigo rezar. Tá, mas você pega o ônibus para ir para a faculdade, você pega? Não, Manu, eu vou a pé. Ótimo, reze o seu terço. Aproveite. Esse é o seu momento de conversar com o Senhor. Mas, Manu, ou eu caminho, ou eu rezo. Tá bom, então caminho, né? Porque você precisa chegar na faculdade. Manu, mas aí eu chego na faculdade e falta 2 minutos para começar a aula. Ótimo, faça a sua Ave Maria. Se você não rezasse uma Ave Maria, você ia abrir o Instagram. Reze uma Ave Maria. Ah, Manu, ó, não consigo, tem barulho. E aí eu chego em casa 11 horas da noite, depois de pegar o ônibus. Ah, então reza no ônibus. Não, mas eu durmo no ônibus. Então reza no banho. Então, a gente adequa a nossa vida de oração de acordo com a nossa realidade, de acordo com a nossa grade curricular, de acordo com o nosso trabalho. E, é claro, ela vai mudando no decorrer da vida. A vida de oração não precisa ser uma coisa engessada, né? Então, tem semanas que vai ter 10 provas. Às vezes, você vai conseguir rezar um pouquinho menos. Mas aí, é aquela hora que você, como participante do Ministério das Universidades, você transforma aquela prova e aquelas respostas da prova na sua mais bela oração.
Então a oração, ela acontece no momento silencioso, ela acontece no caminhar e ela acontece na tarefa do dia a dia. Por isso, não temos motivos para não rezar, porque os nossos estudos podem ser a nossa oração. Inclusive, eu deixo esse convite a cada acadêmico que está fazendo o seu TCC. Transforme o seu TCC na sua mais bela oração, e aquele TCC vai ter tanto sentido para você. Quantas almas nós podemos ajudar fazendo um TCC, Gabriel? Quantas palavras vai num TCC? 10.000, 20.000? Eu não sei, são 20.000 almas para o Senhor. Isso é Ministério das Universidades Renovadas. Quantos pacientes eu atendo durante o dia? Sei lá, tem dia que é 20, tem dia que é 14. Cada exercício que eu faço com esse paciente, eu posso fazer oferecendo ao Senhor pelas almas, oferecendo pela minha salvação. Isso é renovação carismática, isso é a experiência do Pentecostes. Aonde eu estou em oração e eu estou levando o batismo do Espírito Santo. Afinal de contas, né, como diria São Francisco, pregue e, se preciso, utilize Se palavras. preciso, O próprio utilize Paulo palavras. escreve isso na Bíblia, eu acho lindo quando ele diz: nós que tivemos uma experiência com o Espírito, vivamos de acordo com o Espírito, vivamos de acordo com essa fé que nos anima, né, com esse amor. Então, assim, essa é uma realidade muito comum para muitos universitários, de justamente estar com a agenda cheia, estar no barulho, e dá pra gente, a gente entende, né? Quando a faculdade está muito barulhenta, não me sinto à vontade para fazer minha oração aqui, mas essa é uma realidade que eu digo. Até você, às vezes, que está começando agora na fé, está começando a caminhar, tira um tempinho, pouco tempo. Às vezes, 3 Ave-Marias antes de dormir, às vezes, é uns 5 minutinhos de uma oração sincera, dizendo: Senhor, obrigado por esse dia. Que amanhã seja um dia muito bom também. E eu peço tua presença e o teu Espírito Santo para me guiar. É uma oração simples. É uma coisa simples. Mas de pouco em pouco você vai começando a perceber que quem tá na caminhada vai entender isso. Você pode rezar quanto você quiser, mas sempre parece que você quer mais. E você Sempre quer quer mais, mais, quer sempre, mais. Você sempre, vai na sempre. missa de manhã, vai chegar de tarde e falar: nossa, acho que vou rezar um terço a mais hoje. Hoje eu vou assistir um podcast falando sobre igreja. Hoje eu vou ler um livro. Hoje eu Sempre vou. mais. Sempre Gente, mais. nossa, esses dias eu e o Hudson. Eu falei, Hudson, vamos rezar o terço? Aí ele, mas a gente já rezou? Eu falei, já rezou? Ele, sim, já rezou de manhã? Eu falei, não, mas a gente vai rezar? Não, mas a gente já rezou? Ah, então vamos rezar mais um terço? Mais Vamos. um. Aí rezou mais um terço. Rezamos mais um terço. E que bom que é. É uma alegria que a gente não consegue explicar. Esse encontro com o amor. E agora, para finalizarmos, então, Manu, se você pudesse dar um recado para todos os jovens universitários, para o pessoal que está na escola, no GOI, para o pessoal que está num grupo de oração universitário, pessoal que está num grupo de partilha profissional, para todos esses, se você pudesse dar um recado final, qual seria? Que o seu estudo seja a sua mais bela oração. Transforme cada palavra, cada resposta, cada trabalho, cada prova que você fizer ali na faculdade ou no trabalho, cada problema que você resolver, cada paciente que você atender, que seja a sua mais bela oração. Nós somos chamados a ser santos nas universidades. Nós somos chamados a ser santos no trabalho, na escola, no cursinho, no banho, enfim, aonde nós estivermos. Faça dos seus estudos a sua mais bela oração. E eu tenho certeza que a sua faculdade, ela será a sua via de santidade.